Quantas vezes você, mulher cristã, foi para o seu quarto, chorou, se sentiu mal, pediu perdão ao Senhor por ter gritado com teus filhos, ou às vezes por ter perdido a paciência, ter dado uns tapas, ou às vezes por ter falado aquelas palavras que ferem, sabe? Aquelas palavras que machucam para os seus filhos, para o teu esposo. Quantas vezes você já se cobrou dizendo que, nossa, eu conheço a palavra do Senhor, eu estou sempre na igreja, eu estou buscando. Na hora que acontece uma situação que me tira o desequilíbrio, eu perco minha paciência e eu falo coisa que não deve, eu grito. Eu não sei se você se identificou com isso que eu estou falando. Eu era essa pessoa. Eu conheço a palavra, eu ia para a igreja, eu participava de vários congressos de família, tudo que falava que era para eu poder nutrir a minha família, tudo que falava que era para eu poder buscar trazer mais conhecimento e crescimento para minha família, eu fazia. E eu amava, era maravilhoso, era maravilhoso. Por algum motivo, tudo aquilo que eu aprendia, quando chegava em casa, parece que me dava um branco, ou eu esquecia, ou até mesmo eu não conseguia controlar a minha reação diante de alguma situação. Eu sei, mulher, que você aí do outro lado, todas as vezes que essa situação acontecia, você prometia que não ia fazer mais, que isso não ia mais se repetir, você se martirizava, muitas vezes você ia lá pro seu quarto, chorava, pedia perdão ao Senhor, Deus me ajuda, Deus, o que está acontecendo comigo? Eu sei, eu fui essa mulher. E quando eu tô falando isso, gente, eu não quero dizer para você que Deus não nos ajuda, que Deus não ouve a nossa oração. Deus ouve nossa oração. Eu acredito nisso. Na verdade, eu acredito que Deus, ele faz a parte dele e nós temos que fazer a nossa. E a parte de Deus é diferente da nossa. Tem coisas que pertencem a Ele, tem coisas que é para Ele fazer, mas tem coisas que é para a gente fazer. E mais que a gente ore, mais que a gente busque, mais que a gente jejue, faça promessa, não adianta se você realmente não plantar para colher. O que acontecia comigo era isso. Eu tinha toda essa ligação com o Senhor, mas eu não plantava para colher. Eu não me preocupava com a minha saúde emocional, eu não me preocupava com o meu bem-estar, eu não tinha autoestima. Eu era uma pessoa muito amarga, eu não me sentia amada, eu era uma pessoa muito triste. Toda a situação que eu vivia, infelizmente, me tornou ser aquela pessoa que eu era, independente da igreja ou não, não tem nada a ver com a igreja. Não tem nada a ver em viver Cristo. Tinha a ver com todas as raízes que eu trouxe desde a minha infância, com toda a minha história. E eu não sabia disso. Ninguém sabia disso para poder me explicar. Eu achava que, na verdade, eu era uma pessoa ingrata, que eu era rebelde, que eu achava que, gente, tem uma coisa errada comigo. Eu quero estar inteira para Deus. Eu quero estar inteira para os meus filhos, para o meu marido, mas eu não conseguia. Muitas vezes eu me culpava. Por muitas vezes eu achava que eu era uma pessoa difícil. Inclusive, quando eu era criança, eu ouvia isso. Nossa, a menina é difícil. Ela tem um gênio difícil. Mas eu não tinha um gênio difícil. Eu não era difícil. Eu era uma pessoa ferida. Eu fui uma criança que eu fui abandonada quando eu era criança. E eu tive que viver essa dor do abandono durante quase a minha vida inteira. E ninguém entendia isso. Não era por maldade da minha família, não era por maldade da minha avó que me criava. Ela também não tinha esse entendimento. Ela deu o melhor dela dentro que ela podia. A questão aqui, gente, não era falta de fé. Fé eu sempre tive. E eu sei, mulher, que você aí do outro lado também tem. A questão aqui era uma dor emocional. Era uma dependência emocional que eu tinha muito grande. E essa palavra, dependência emocional, dor emocional, eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. Eu não ouvi falar nem na minha infância, nem na minha vida adulta. E eu quero deixar aqui uma coisa bem clara. Eu não estou aqui culpando a igreja, culpando a minha avó, jamais. É a minha história e eu sou grata. Cada um deu o seu melhor dentro do seu cenário. Eu estou dizendo da minha história, estou dizendo do meu emocional. A questão aqui não é procurar culpados, até porque não existe culpados. Às vezes ela até vive a mesma situação emocional que eu e ela não sabe disso. Quantos líderes, quantos pastores estão vivendo também por esse conflito e muitas vezes não sabem disso. Talvez hoje em dia a informação está mais nas nossas mãos, hoje em dia é mais fácil você buscar informação. Mas uns anos atrás isso não era tão fácil igual é hoje. Como eu informei para vocês, quando eu me converti, eu queria muito viver Cristo de verdade. Eu queria dar exemplos de Cristo dentro da minha vida. Eu queria que o meu vizinho do lado não ouvisse os meus gritos. Eu queria que os meus filhos não ouvissem os meus gritos. Eu queria não gritar com meu esposo. Mas infelizmente eu não conseguia ter controle sobre isso. E todas as vezes que eu gritava, não é porque eu era uma pessoa ruim, porque eu era louca, porque eu era desequilibrada.
mas sim porque eu tinha uma ferida emocional. E às vezes, mulher, você aí do outro lado tem uma ferida emocional e que tá gritando com teus filhos, com teu marido, com a tua família, você não sabe disso. E eu estou aqui para poder abrir os seus olhos referente a isso, porque aconteceu isso comigo. Quando nós estamos feridos emocionalmente, dependendo aí da sua história, a gente age muito impulsivamente. Eu era uma pessoa muito impulsiva, eu era muito reativa. Qualquer situação que eu vivia, eu já reagia na hora. E muitas vezes a minha reação era muito ruim, era uma reação muito de desequilíbrio, de falar coisa que não deve, às vezes gritar. Quantas e quantas vezes eu fiz isso? Deveria gravar para vocês um vídeo com os meus filhos, até mesmo com o meu próprio marido, para poder contar como que era a Diane antes e como que é a Diane hoje. Mulher, você do outro lado, quanto maior for a sua dor emocional, é muito mais difícil você conseguir controlar suas emoções. A fé é muito importante. A fé, ela te ajuda a continuar caminhando. Foi através da minha fé que eu estou aqui hoje para poder dar o meu testemunho. É através da minha fé que eu estou aqui hoje gravando esse vídeo para poder falar para você que eu não desisti de mim. Mas a terapia me ajudou a entender por que eu reagia daquele jeito. A terapia me ajudou a tirar de cima de mim toda a culpa que eu sentia. Porque na verdade não era algo que eu queria. Não é algo consciente. A terapia, ela não tirou a minha fé. Pelo contrário, foi através da minha fé, foi através da minha persistência que eu resolvi me olhar, que eu resolvi chegar onde eu estou hoje. A terapia me ajudou a viver aquilo que eu já acreditava. A terapia, ela equilibrou o meu emocional, porque ela ajudou a entender a minha história. E hoje, mais do que nunca, eu continuo acreditando no Senhor. Hoje, mais do que nunca, eu continuo acreditando em Deus, porque eu entendi de que Deus, ele importa também com a minha alma. Não é somente o meu espírito, o meu corpo, mas também a minha alma. E é lá na minha alma que as minhas emoções ficam. E cuidar da alma, gente, também é cuidar das emoções. Se você sente que ama o Senhor, tem um compromisso com o Senhor, mas continua nesse nível desequilibrado, infelizmente não consegue mostrar isso nos seus comportamentos, talvez, mulher, chegou a hora de você cuidar das suas feridas emocionais. Hoje eu sou terapeuta da TRG e eu tenho ajudado a mulheres a reconstruir sua autoestima e sua saúde emocional. Se você que está aí do outro lado quiser viver essa transformação comigo, me chama no WhatsApp. Vou deixar meu link aqui na descrição, tá? Também tem na comunidade. E eu vou deixar aqui também no início desse vídeo a minha foto do antes e depois. Avalie o meu olhar. Verifica como que eu era antes, como que eu era triste, como que eu era acabada, como que eu era uma pessoa totalmente sobrecarregada e como que eu estou agora. E você verifica se realmente teve ou não resultado. Que Deus abençoe vocês. Até a próxima, se Deus quiser.